A paz do nosso Senhor Jesus, amém, aleluia. Noite de salvação, noite de restauração, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que no livro, aleluia, de Filipenses, capítulo 4 e o verso 13, e tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. No número Salmo 34 e número, aleluia, 19, e diz que grande é a aflição do justo, mas o Senhor tem livrado de todas, aleluia. Nós sabemos, aleluia, que a aflição ela vem, o desânimo ela vem, aleluia, mas o Senhor nos dá livramento, aleluia, porque o Senhor é contigo, aleluia. E o Senhor já falou: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, igreja, aleluia, porque Ele já venceu. E o Senhor está dizendo nesta noite: você é mais do que vencedor nele, aleluia. O pastor falou para mim louvar, mas rapaz, se eu for louvar aqui, então não vai correr, irmão. Claro? Vou trazer somente uma saudação aqui rapidinho. E no versículo de Mateus capítulo 8 e o verso 18 diz assim a palavra de Deus. Vou ser rápido. E vendo Jesus a muita gente ao seu redor, Ele ordenou que passasse para outra margem do rio, aleluia. Versículo de Mateus capítulo 8 e o verso 18, aleluia. Vou repetir para você entender. E vendo Jesus muita gente ao seu redor, Ele ordenou que passasse para outro margem do rio. Repete comigo. Ele ordenou que passasse para outro lado da margem do rio. Aleluia. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que a multidão aqui está ouvindo a palavra. A multidão aqui quer receber o milagre, quer tocar, porque somente tocar vai ser curado da sua enfermidade. Então a multidão aqui vai apertar, vai oprimir, aleluia. Jesus se sente impressado, irmão, porque Jesus está curando, e aqui a multidão vai pressionar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai dar ordem para os discípulos para passar para o outro lado da margem do rio. A Bíblia diz que nessa ocasião que acontecia, Jesus vai dar ordem para o discípulo, dizendo: é necessário deixar o barquinho sempre preparado, porque a multidão aqui, meu pastor, ela quer tocar, porque somente tocar era curado da sua enfermidade, aleluia. Quem quer tocar em Jesus nesta noite? Ele está aqui nesta noite para ser tocado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas o que eu entendo, meus irmãos, aqui, porque a multidão quer tocar de qualquer jeito, e não é assim, irmão. Para tocar no Senhor tem que ter um jeito, aleluia. E a Bíblia diz no livro de Salmo, número 34, 18, que Ele não resiste um coração quebrantado, aleluia, para tocar nele nesta noite. Quebranta teu coração, aleluia, porque Ele não resiste, irmão, um coração quebrantado. Ele não resiste, irmão, um adorador de excelência. Aleluia. Estou sentindo a presença aqui, irmão. Aleluia. E o que é interessante, aleluia,
aqui estava ligado. Eles estavam ligados no culto, aleluia. Porque o culto aqui, irmão, é do ensinamento da palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que levanta um discípulo que era mestre da lei, mas ele se levanta dizendo: mestre, eu também quero te seguir. Mas Jesus vai olhar para ele e vai dizer: deixa eu te falar algo para ti. Quer me seguir? Mas olha para os ninhos, olha para a raposa, ela tem a sua toca. Olha para os passarinhos, ela tem o seu ninho. Olha para as aves do céu, ela tem aonde ficar. Mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça, aleluia. Para me seguir, Jesus estava dizendo: ei, para me seguir não tem status não, irmão. Para me seguir não tem fama. Para me seguir, o que eu tenho para te oferecer é a salvação eterna, aleluia. Tem que renunciar, irmão, porque no versículo de Mateus, capítulo 24, verso 16, quer ser meu discípulo, negue a si mesmo e tome a tua cruz e me siga. Jesus já estava dizendo para ele: talvez tu está querendo me seguir para ter um status, para conseguir uma fama, mas eu não tenho isso não, irmão. Eu tenho, aleluia, a salvação para te dar, a salvação para todos aqueles que renunciar às coisas deste mundo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí o versículo mais embaixo diz que o outro discípulo ao ouvir, aleluia, vai dizer: Senhor, eu também quero te seguir. Mas o que eu achei interessante, meu pastor, que ele vai tratar diferente. Não vai fazer como o primeiro, aleluia. Vai dizer, aleluia, o segundo, aleluia, me segue, aleluia, venha. Quando ele disse: eu quero te seguir, Jesus respondeu: venha, venha, me segue. Mas este homem disse um porém. Este homem, aleluia, foi dizer para Jesus: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero sepultar o meu parente, primeiro eu quero sepultar o meu pai. Jesus, não, aleluia, estava dizendo para ele que não podia de ele, aleluia, sepultar. Ele podia sim, ele seguia Jesus, e depois que o pai morresse, ele voltasse para sepultar. Mas Jesus olha para ele e diz: aleluia, deixa que os mortos por ele mesmo se enterre, me siga, porque o que eu tenho é salvação, o que eu tenho para ti é vida eterna, o que eu tenho para ti é coroa da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quem está no mundo, irmão, está morto. Quem está no pecado está morto. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, verso 34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí o versículo 35: mas o filho permanece dentro da casa, mas o escravo não permanece. Tudo que tu faz para o escravo vai dizer: não tá bom, não tá bom, porque é escravo. Mas o filho não, irmão. O filho, ele obedece. O filho, ele aceita a correção. Jesus vai dizer para aquele homem: deixa que os mortos por ele mesmo se enterrem, venha. Porque no versículo de Efésios capítulo 2 e o verso 1, olha para cá, igreja, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas ele olhou para mim e para você
com olhar de misericórdia, e esta graça tem nos alcançado. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Oh, glória, glória. Versículo de João, capítulo 8, verso 12.